Olá, alunos, tudo bem por aí? A aula de hoje vai ser sobre moluscos. Esse conteúdo está nas páginas 238 até a página 242 da nossa apostila. Vamos lá? Moluscos. Os moluscos são animais invertebrados que se caracterizam pelo corpo mole, geralmente abrigado em uma concha calcária externa. Existem diversas espécies de moluscos, vivendo em diferentes ambientes aquáticos, como mares, rios e lagos, ou sobre o solo em locais úmidos. Exemplos de moluscos: a lula, a ostra, o polvo, o náutilus, o caracol e a lesma. Você conhece algum desses moluscos? E como que é o corpo dos moluscos, né? Em geral, o corpo dos moluscos apresenta 3 regiões distintas: a cabeça, o pé e a massa visceral. A cabeça tem estruturas sensoriais, como olhos e tentáculos. O pé é musculoso e se localiza na região ventral. A massa visceral envolve os órgãos internos. A concha pode ser interna, externa ou ausente. Agora vamos conhecer as principais classes dos moluscos, que são os cefalópodes, os gastrópodes e os bivalves. Então, os cefalópodes são os polvos, as lulas, os náutilos. Todos os representantes dessa classe vivem no ambiente marinho, e a concha pode ser externa, interna ou ausente. Nos cefalópodes, há na cabeça um par de olhos, a boca, a cavidade bucal, a rádula e o cérebro, e o manto envolve os órgãos internos. Eles também possuem tentáculos, que estão ligados à cabeça. Essas estruturas podem ter ventosas que auxiliam na aderência ao substrato, na captura de presas, na reprodução e na locomoção. O outro grupo de moluscos são os gastrópodes, mais conhecidos como os caracóis terrestres, os caramujos aquáticos ou as lesmas. Esse é o maior e mais variado grupo dos moluscos, e a maior parte dos seus representantes tem conchas externas. Agora a gente vai conhecer a estrutura corporal do gastrópode, tá? Na cabeça estão localizadas a boca e as estruturas relativas aos sentidos, como os olhos e os tentáculos. A rádula é utilizada para raspar o substrato ou capturar e perfurar a presa. A massa visceral é a região onde estão localizados alguns órgãos. Essa região é recoberta pelo manto, responsável pela produção de conchas e muco em muitos moluscos. A concha, ela protege as partes moles do corpo do animal. E o pé localiza-se na região ventral. Ela é uma estrutura muscular larga, com cílios que auxiliam o molusco a rastejar sobre o substrato, além de contribuir na captura de alimento, na reprodução e na defesa. O pé está relacionado a outros movimentos, como cavar e nadar. Então vimos aí os cefalópodes, os gastrópodes, agora vamos ver os bivalves. Os bivalves são moluscos que se caracterizam principalmente pela presença de 2 conchas, como as ostras, os mariscos e os mexilhões. Nos bivalves, as brânquias são utilizadas para obter alimento pela filtração da água. E elas geralmente, as conchas dos bivalves são achatadas lateralmente, e eles não têm rádula, que é aquela estrutura que é utilizada para alimentação. Eles escavam o lodo e a areia utilizando o pé, localizado na região ventral do corpo dele. E como é o sistema digestório do molusco? Ele é completo e apresenta a boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. O tipo de alimentação é variado. Pode existir moluscos herbívoros, carnívoros, detritívoros, onívoros e parasitas de outros animais. Os cefalópodes, eles são moluscos carnívoros e a maioria dos gastrópodes é herbívoro, raspando o substrato.
Já os bivalves são filtradores e se alimentam de partículas em suspensão, utilizando as brânquias para filtrar a água e reter essas partículas. Assim como a digestão, a respiração dos moluscos também é variável. As trocas gasosas, elas são feitas não apenas pela superfície do corpo, como nós vimos nos anelídeos, né? Ele também acontece por meio de órgãos especializados, como brânquias, e no caso de alguns gastrópodes, por meio de pulmões. O sistema circulatório dos moluscos ele pode ser fechado, né, como nos cefalópodes, ou aberto, no caso dos gastrópodes, e nos bivalves também. No sistema do tipo aberto, o sangue circula tanto no interior dos vasos sanguíneos quanto fora deles. E já no sistema circulatório fechado, é somente dentro de vasos sanguíneos. Quando os moluscos se locomovem, os gastrópodes, né, principalmente essa classe dos moluscos, eles deixam um rastro por onde passam, né? Quem nunca viu aí uma lesma passando pelo quintal e o rastro que ela deixa atrás? Esse rastro é, na verdade, muco produzido na região do pé do animal e que facilita o seu deslocamento. Os bivalves, que são as conchinhas lá, né, que a gente vê, o mexilhão, eles se locomovem com auxílio de pé ou por jatos de água liberados durante a abertura e o fechamento das válvulas. Os cefalópodes, eles são os moluscos que se deslocam mais rapidamente, porque eles nadam por jato-propulsão, né? Que é um jato lançado para trás e que faz o corpo do molusco ir para frente. Quando ele quer ir para trás, ele desloca o jato para frente. A reprodução dos moluscos é variável. Os gastrópodes, em geral, são hermafroditas, mas algumas espécies apresentam sexos separados. Existem espécies em que ocorre a fecundação interna, enquanto em outras os gametas são liberados na água e a fecundação é externa. Há também algumas espécies que apresentam fase larval, enquanto em outras o desenvolvimento é direto. Então, vou deixar aqui para vocês, né? O meu muito obrigado por essa aula, por esse conteúdo. E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários desse vídeo o nome e a sala de vocês, para que eu saiba que vocês assistiram esse vídeo até o final, tá bom? Então agora a gente vai fazer as atividades, né, que estão nas páginas 245 e 246 da nossa apostila. Bom trabalho e até mais!